Vamos começar a dar a esse paciente esse início, essa questão frequencial, para ele dar esse momento de presença, porque a maioria, né, não está presente em Não, nada. É no celular, né? Ela já chega com o celular, já fala, não, Não, deixa ali. Hoje é um vamos luxo, né? respirar. Você fazer uma consulta, eu tenho falado muito isso, já falei aqui no podcast. É raro um paciente que, enquanto você tá, sei lá, olhando um exame no computador, ele Já não não pega pegou. e já começa a falar, e já começa a mandar mensagem de trabalho. Quer dizer, a pessoa não tem aquele momento mais só para ela. Então, legal você falar, não, o celular ele fica aqui. Sim, porque eu falo, agora é um momento seu de relaxamento, você vai se cuidar. Porque se a gente não se cuida, vai cuidar de quem? Não, né? lógico. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje temos aqui, né, Rê? Não, tá episódio. montadíssimo, gente. Estamos Tá uma com clínica uma aqui. clínica aqui. Exatamente. Mas antes da gente apresentar a nossa super convidada de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, vamos falar, né, nossos recadinhos de sempre. Exatamente, pessoal. Então, olha, aproveite se você não se inscreve. Então, se você está chegando hoje pela primeira vez aqui no nosso podcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aí, aproveita, pega o seu dedinho, coloca lá, inscreva-se, ative as notificações para receber, né, o aviso dos nossos episódios. Eles vão ao ar todas as terças-feiras, às 16h22. Mas, lógico que você pode assistir quando você quiser. Tá no trânsito, tá sem Isso, fazer gente. nada. Com 2 horas na Marginal, dá para você assistir uns 2 episódios quase, hein? Dá mesmo. Isso aí. E vamos também, né, Rê, chamar o nosso querido Paulo Amaro com a semente de otimismo dessa semana. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. As dificuldades surgem a qualquer momento. A vida é isso, uma prova de fogo. Mas você tem que ser mais forte, tem que se ajudar. Sorria, olhe para o sol e fale: eu consigo, vou sair dessa. Se liga! Acha mesmo que essa dificuldade que você está passando vai destruir você? Por favor, você está perdendo tempo. A vida é um bem precioso e depende de você e do seu empenho. Não desista de ser feliz. Afinal, a vida é curta e passageira. A vida é trem-bala. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa. Um beijo, Paulo, muito obrigada. Isso aí, sempre com uma mensagem muito inspiradora para o nosso dia, para a nossa semana. E se você quer comprar o livro do Paulo, gente, é maravilhoso, tá o link aí na descrição. É né? um livro muito bom. Nossa, é um livro que, assim, você pode dar de presente para você fazer sua meditação, né, durante a manhã, vale muito a pena. Com certeza. E também vamos falar do o seu curso, né, Rê? Exatamente, tá maravilhoso. gente. Olha, as pessoas não estão acreditando, elas estão me mandando WhatsApp. Eu achei que você exagerou. Né? Acho que eu peguei meio pesado, né? Mas é porque vem muita coisa boa por aí, então a gente quer realmente dar essa chance de todo mundo conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da estratégia low carb, é uma estratégia anti-inflamatória, é muito mais fácil do que vocês imaginam, é uma dieta ancestral, né? A dieta que a nossa espécie evoluiu consumindo durante milhões de anos, então assim, tudo isso adaptado para uma gastronomia mais moderna, né? Coisas fáceis. Eu costumo dizer que as nossas receitas você precisa de um dedinho para apertar o botão do liquidificador para fazer. Normalmente normalmente é isso, né? Então, o nosso curso, gente, da estratégia low carb, né, elaborado por mim e pela Débora Pereira, né, que é nutricionista também, nossa parceira de sempre, eles está por R$29, gente, um curso com 6 horas de gravação, 21 aulas gravadas, o curso, gente, ele estava R$497, agora, recentemente, porque eu estava até olhando lá na plataforma, quando nós inauguramos a venda desse curso, esse curso custava R$1.400, olha só, então de R$1.400 por R$29 apenas, claro, são condições só por algumas semanas aí, então aproveite, não deixe de participar. E já aviso para vocês, pessoal, que a gente vai ter uma aula ao vivo especial
que vai ser indicada para quem adquirir esse curso. Vai ser uma aula sobre a estratégia, que vai ser dada, né, por uma plataforma digital exclusiva, né? Não vai ser aberta no Instagram, vai ser uma aula exclusiva para quem adquirir o curso nas próximas 2 semaninhas. Ainda dá tempo de você assistir a nossa aula. Muito bom. E vamos falar da nossa convidada, né? Exatamente. Doutora Carolina Saran, seja bem-vinda aqui no nosso... Obrigada, meninas. Delícia, muito bom. Obrigada por ter aceitado. Ela é dentista, mas não, né? Muito mais que isso. Cuida da saúde de uma maneira integral. Sim. Né? É isso, doutora? Somos seres integrais. É verdade. Então, como cirurgião dentista, se a gente ficar olhando só para a boca... né, que é só um pedaço. Um pedaço muito pequeno, né? Pequeno. E ainda é um mini mundo que a gente trabalha, né, lá dentro. Mas não, a gente trabalha com a pessoa como um todo. E dentro da minha trajetória, a gente foi, assim, vai estudando. Isso que a gente queria que você falasse, assim, como foi esse seu despertar para uma coisa mais integrativa, mais ampla. Quando eu me formei, há 33 anos atrás, a gente ainda não tinha esses despertares que a gente fala para olhar a pessoa como um todo, porque nem tinha essa abertura. Não existia isso, né? Eu acho que foi uma época muito Frankenstein, assim, cada profissional cuida do seu setor. 1992 eu me formei, a gente era criança, formar com 18 anos, nossa, não tinha nem 18, como. 20 anos. E não tem, né, todo o que a gente tem hoje, a internet. O acesso à informação, né? O conteúdo era o que o professor dava e o livro, né? Não tinha nada biblioteca. E aí eu me formei em Ribeirão Preto, né, onde até meus pais moram lá até hoje. Fiquei alguns anos, aí depois me casei e fui para Botucatu, uma cidade do interior. Que eu falei, nossa, do zero, sem família, né, sem pessoas conhecidas. E lá comecei minha trajetória. Você fazia uma clínica normal, assim? Clínica geral mesmo. Mas a gente tem que ir aperfeiçoando no decorrer da nossa carreira. E dentro da odontologia, o que me despertou muito, bem no começo, foi a laser terapia. Em 1998, que ninguém falava em laser. Imaginei. E eu fui fazer esse curso em Ribeirão Preto, com uma professora também, que a gente fala que ela que iniciou, tanto que o primeiro laser nem tinha no Brasil, ela trouxe do exterior. E a gente foi lá ver o que era isso, o que era essa luz, né? E aí, só que era totalmente ligada ainda à boca, né? As lesões, as aftas, as dores, uma sensibilidade de dente, que hoje ainda é muito comum, né? É muito desafiador sensibilidade, né? Às vezes você não sabe o que está causando aqui. Às vezes é doce, às vezes é frio, né? Sim, a pessoa acha que até pode ser canal, e às vezes não é ainda. Então, foi nessa trajetória, comprei o meu primeiro laser, tem uma foto desse laser e ainda guardo até hoje, eu falo que eu uso ele dentro da minha casa, né, pra gente, porque eu falo que ele ajuda a qualquer momento, para uma dor, uma afta, uma lesão, um machucado, eu falo que ele é o multifuncional. Não, a afta, quando você bate a escova de dente, você fala, não, e aí depois acho que incha, você fica batendo toda hora naquilo lá, né? Aquela debaixo da língua é a pior. Nossa, é verdade. Meu Deus do céu. E todo mundo sofre, porque aí vai comer algo ácido, aí, nossa, interfere muito. E as crianças mesmo apresentam aquelas mucosites. Essa é avassaladora. Os pais ficam desesperados. E quando procuram a luz, vê que em 2 dias aquilo melhora e pode comer, que é isso. É porque a criança não comer é uma coisa que gera muita angústia para os pais, né? Porque, assim... E eles choram. Bom... Quem tem filho sabe que não é fácil, né? Assim, a questão da às vezes vai até pra garganta, né? E a laser terapia, ela vem de forma eficaz, rápida e devolve a qualidade de vida e já começa, assim, às vezes no mesmo dia que a gente aplica, a mãe já relata que à tarde eles já estão comendo aquela sopinha, já tá todo mundo feliz. Nossa, é maravilhoso, né?
E é Ai, que isso. legal. Aí, depois disso, a gente fui evoluindo dentro da minha cidade e depois vim com as lentes de contato dentais. Uhum. A minha Tá. área sempre foi visando a parte reabilitadora também. Reabilitar o paciente como um todo, não de forma invasiva, porque a gente foi acompanhando a evolução da odontologia. Então, eu sempre tive o foco de trabalhar de forma não invasiva. Lógico. Porque antigamente saía arrancando tudo, né? É. Tipo, Sim. Aí depois Que é também os desgastes do dente, que eram muito grandes para pôr as lentes. Ainda tem isso? Não, ainda as pessoas confundem e vê na internet, né? Uhum. Isso já chega pra gente, doutora, ai, não mas quer, eu pelo vou amor ficar de Deus, que eu vou nem ficar com o aquele... dente fraco. dente de tubarão? Aham. Não é. Por que é lente? Porque é algo É uma capinha, transparente. né? É que nem a gente fala, usa Lente de contato, vai. dos olhos, né? Aham. No dente também teria que ser algo mais fino, de 0,35 milímetros para colar. Existe uma adequação, a gente fala que é uma adequação desse dente? Sim, e tem indicações. Nem todo mundo pode colocar. Tá. Então E qual que tem seria a- a contraindicação, assim? Olha, às vezes, pessoas que têm os dentes muito avançados Tá. para frente, porque tem a questão da arcada dentária, da parte óssea, esses já são contraindicados. Às vezes precisa Tá. passar por um tratamento ortodôntico. Mas, dependendo, não vai precisar. Uhum. Né? Então, é indicação para indicação. Para desgaste, sim, lógico, às vezes a pessoa vai perdendo o dente por causa de um bruxismo, Uhum. perdas dentárias, assim, mas aí a gente reabilita também com implante. Uhum. Então, tem que ver caso a caso, não é a pessoa chegar Não é um e, pacote, doutora, né? eu quero colocar dente, eu quero colocar lente, tá na moda. E não é assim. Uhum. É. Né? Tem que ter Porque indicação, tem né? que ter indicação. E aí a gente eu fui indo por esse caminho muitos anos, mas também veio alguns aspectos na minha vida que acho que são chamados, né? São aberturas que talvez hoje eu entendo melhor. Veio alguns cursos de florais que eu gostava, eu fiz curso de florais de Saint-Germain. Minha mãe também era sempre muito ligada nessa área, minha mãe é esteticista, né? Ah, que legal. Então, a gente fazia esses cursos porque a gente era ligado, somos ligadas na espiritualidade. Eu tive uma base espiritual desde criança. Uhum. Então, acho que essa minha visão também da espiritualidade me ajudou a ver o paciente de forma diferente. Uhum. Porque como não existia tudo que a gente está vendo hoje, a base espiritual é importante. Na eu acho que é formação. legal, né, falar sobre isso, porque você estava falando pra gente antes de começar que, assim, você sente muito a energia do paciente, né? Isso. E como que é isso? Você já chegou a mandar paciente para algum tratamento espiritual? Porque, assim, eu sempre comento aqui, né? Tem paciente que você fala, meu Deus do céu, ele tá aqui na nutricionista, a gente precisava mandar ele para um centro espírita, entendeu? E, assim, você se segura na cadeira e não é para todo mundo que você pode falar. Você já chegou a mandar alguém, assim? Olha, sim, já cheguei, mas é um campo que eu tenho que sentir lentamente. Uhum. Sim, dá não pra é ir no de- primeiro. Aí qualquer é jeito. porque envolve até religião. Claro, né? claro. Aí, assim, é um trabalho devagar, né? E aí, às vezes, a gente fala, de repente você não pode ver isso, aí você começa a abordar por um outro campo, porque pode estar te atrapalhando, porque a gente também recebe os pacientes, e na hora que eles deitam de van. É. E É aí, verdade. contam tudo, até coisas muito Até sem íntimas. conseguir, né? Antes de abrir a boca, eu acho que eu ficava meia hora, às vezes, só ouvindo. Ai, doutor, eu preciso te contar isso, aconteceu isso. E aí, eu não sei se eu tenho essa missão de assim, de escutar. Então, eu fico escutando. Uhum. Como diz, hoje a gente escuta menos as pessoas. Então, eu tenho um pouco essa coisa da escutatória. Uhum. E aí eu vou, parece que sondando esse campo do paciente, sem julgar, né? Porque a gente não pode julgar. Porque a história dele é individual, a gente não sabe o que passou.
E através disso, e o tratamento costuma ser longo, Sim. a gente acaba, assim, ajudando muito esse paciente. Vai criando de um várias vínculo, formas. né? Se não é por uma forma assim, vamos fazer um tratamento lá de centro espírita, é de outra forma. É uma palavra, é um livro que às vezes você dá, Indica, é um conselho, não sei. Um vídeo que você indica no YouTube, aqui do nosso podcast mesmo. Olha, assiste o episódio Realmente, tal. indicava, assim, na época não tinha tantas coisas, mas indicava, hoje muito mais. Porque a gente, às vezes, no trabalho fala, eu vou te mandar um link, é legal para ajudar aqui no nosso tratamento, para fazer um relaxamento. Isso. Hoje a gente pode, é tão fácil. É verdade. E assim foi. Aí eu fiz também um curso de terapia neural, que também faz parte hoje da odontologia e da medicina integrativa, que a gente atua com alguns pontos anestésicos dentro da boca, e também fora, e desbloqueia alguns campos emocionais da pessoa, né? Até de cicatriz. A gente, quando tem uma cicatriz, tem uma história, uma dor. Mulheres que fazem cesariana, elas têm uma história, então a terapia neural ajuda. Um problema no dente, um siso que dá muito trabalho, às vezes não nasce, às vezes a gente desbloqueia. E isso também vai abrindo o campo emocional da pessoa e melhora a vida, ela não sabe por quê. Que legal. Porque a boca, gente, é um portal. Eu ia perguntar exatamente disso. É um campo vital. Hoje a gente vê bem isso. Dentistas tradicionais vão rir. Tá? Como rindo médico integrativo. Eu vejo até nos grupos. Nossa, gente, picareta, o pessoal fala. Essas pessoas hoje entrando dentro da odontologia sistêmica, ela ficou louca. Nossa, tão boa, fez uma faculdade tão tradicional, agora vai mexer com essas coisas. Agora ela vai falar que o dente tem relação com órgãos. Mas e a acupuntura, que mexe com o sistema, né? Que cada órgão tem a ver com uma emoção. E por que o dente não? O pé tem, a orelha tem, o dente não? Não tem sentido. Então, a gente vê que tem e é muito mais profundo. Além dos dentes, tem a língua. A gente recebeu aqui uma terapeuta especializada em língua. Leitura de língua. Então, na medicina chinesa, lê a língua, né? O Dr. Vicente, que eu trabalho como médico integrativo lá na clínica, eu recebi o convite quando eu vim para São Paulo, estou há um ano e meio aqui em São Paulo, a convite dele, e aí abriu todo esse portal, né, da saúde integrativa. Hoje eu estou entendendo muito mais, né, do que eu fazia intuitivamente, fiz alguns cursos, e aí veio esse link, né, ele também me ensinando na clínica diária, a questão da acupuntura, os pacientes lá, a gente vendo... Vocês atendem juntos, assim, na clínica? Ele na parte da acupuntura é sozinho, mas na parte de alguns exames que a gente até vai mostrar aqui, nós fazemos juntos. Que legal. E aí eu também trato a parte sistêmica do paciente com o suporte dele como médico sempre, né? Legal. Porque a gente tem que respeitar, né? Ele entende melhor da questão metabólica e tudo mais. Mas a gente fez uma pós junto da saúde integrativa, porque hoje a saúde integrativa ela é indicada para todas as áreas, né? Da saúde, ou até pessoas que nem são. Sim, mas que tem interesse, né? Porque às vezes a pessoa faz um curso desse para tratar a família. Exatamente. É verdade. E como é? Porque passa por uma situação, às vezes, doente, que não sara, e aí a pessoa tem que procurar outras coisas, né? Porque se o caminho tradicional não tá dando resultado... É o que está acontecendo. E aí esse portal se abriu, aí eu estou juntando, né, a odontologia com a parte da medicina integrativa, o laser que eu já usava e todos esses recursos que até vieram para mim, inclusive a aromaterapia. Muito legal. Que é onde eu conheci você. Sim. Lá no evento da palestra, que realmente é um suporte muito interessante nos nossos tratamentos, porque atinge a parte cerebral, o sistema límbico, e você acessa o paciente de forma sutil, sem palavras. Isso é o mais interessante.
Você usa na hora da sua consulta a eu já aromaterapia? começo. Tá. Eu percebi que, às vezes, o paciente ele não vai se abrir de cara para você, ele é desconfiado. E aqui em São Paulo é mais, eu percebi isso. Eu acho que sim. Porque mesmo. no interior a pessoa já tem uma referência exata sua, né? Ou já te conhece por alguém, vem uma indicação. E aqui não. Aqui as pessoas são desconfiadas. Até porque a gente trata melhor, fala assim, mas você trata a gente assim mesmo? Você vai cobrar mais caro na próxima. Parece que a gente tá com algum interesse, mas é algo da gente, que já é a forma da gente tratar as pessoas como a gente deveria, né? Eu penso assim, como que eu queria que eu fosse tratada em qualquer situação? É que eu acho que aqui tem muito essa questão da gente estar sempre com pressa, mesmo se você não tem nada para fazer. Então, eu acho que isso faz muita diferença para quem vem ou do interior, de cidades um pouco menores, que você tem um tempo, você separou o tempo para estar com aquela pessoa, né? Sim. E a pessoa se surpreende, né? Porque às vezes... atenção, né? Exato, porque de repente você vai no dentista, o que você tem? Você tem isso, faz o orçamento, já senta e vamos começar. Nem é o dentista que faz, já te manda para outro. Exatamente. Aí eu penso assim, não é por aí. Então, vamos começar a dar a esse paciente esse início, essa questão frequencial, para ele se dar esse momento de presença, porque a maioria, né, não está presente em nada. É no celular, né? Ela já chega com o celular, já fala, não deixa ali. Hoje é um luxo, né? Você fazer uma consulta, eu tenho falado muito isso, já falei aqui no podcast. É raro um paciente que, enquanto você está, sei lá, olhando um exame no computador, ele já não pega e já começa a falar, e já começa a mandar mensagem de trabalho. Quer dizer, a pessoa não tem aquele momento mais só para ela. Então, legal você falar, não, o celular ele fica aqui. Sim, porque eu falo agora, é um momento seu de relaxamento, você vai se cuidar. Porque se a gente não se cuida, vai cuidar de quem? Não, né? lógico. É lógico. Daí você tem que chamar a atenção da pessoa. Olha, você tem que estar aqui inteiro, aqui dentro. E a gente observa a dificuldade dela se manter presente. Então, os olhos é uma maneira que eu começo a fazer junto com ele. Então, eu falo assim, vamos... entrar na mesma frequência, então nós vamos respirar juntos. Então, eu vejo alguns olhos, né? Através também de alguns questionários de anamnese que a gente já aplica, e também dentro desse questionário já tem algumas coisas dentro da integrativa. Então, a gente já percebe, então ele já coloca lá ansiedade, intestino. É tua ansiedade, 100%. Tipo um pacote, já tem problema com a família, que a gente pergunta essa vocês parte. perguntam essa parte mais relacional da medicina chinesa tem, né, pra gente ver questão da raiva, tem relação com os órgãos, então a gente já sabe, né, já faz um mapeamento até para abordar, até o óleo que a gente escolhe tem a ver com a ver com aquele momento. Aí eu ofereço 3 óleos com características, né, de acordo com a anamnese que a pessoa me passou, e ela escolhe. E aí a gente começa. Então, aí a respiração, ninguém sabe respirar, né? A dificuldade a gente faz junto e a pessoa não consegue respirar e nem expirar. Eu falo assim, vamos expirar tudo aquilo que você está sentindo que só você sabe que está aí dentro com a sua dor, porque não tem ninguém que tem uma dor, né? Assim, acho que todo mundo tem dores. Não tem uma dor, né? E aí a pessoa vai começando, no tempo dela eu deixo, né? A gente vai fazendo juntos. Eu ponho uma música, eu preparo o ambiente. Então eu coloco porque você também tem que preparar para você, né, doutora? Porque, como a gente estava falando, você está entrando em sintonia com nesse campo dessa pessoa, né? Se você não tiver se resguardando, no final do dia você tá só... esse eu faço o tempo todo, porque eu já chego, eu já ligo a música frequencial, eu já coloco o óleo no difusor, então eu já me preparo, eu faço uma conexão, porque a gente tem que, igual você disse, nos conectar para que nos proteja, né? E que a gente possa exercer, assim, da melhor forma possível. Sim, ser um instrumento de cura, né? Ser um instrumento. A pessoa nem sabe, mas eu tô com essa intenção. Sim, é isso que eu trabalho. E até eu acho que o propósito de eu estar aqui em São Paulo é para ampliar esse meu trabalho. Com certeza.
Com certeza. porque as portas estão se abrindo de forma que a gente está levando o nosso trabalho para mais pessoas. Inclusive, a nossa egrégora está aumentando, com pessoas entrando, né, na nossa equipe, de forma até de parceria, mas é muito importante. Até você conheceu o Alexandre Quadrelli. Sim, foi fantástico. Que foi meu mentor, eu falo, nessa transição de carreira. As pessoas esquecem que ela precisa ter alguém. Não, é muito pra estender a importante, mão. né? A pessoa falar que ela não precisa de ninguém, que ela não precisa de alguém para te ajudar, sim, porque ela vai te olhar diferente. Exatamente. Porque você só vai ver em você aquilo que você quer. Claro, com certeza. E quem tá do seu lado também já tem uma imagem preconcebida. Ou você não escuta também, né? Não, Tipo, não você escuta. fala, não, a pessoa Mas esse tendenciosa. aí, Né? Então, Você mesmo viu lá na palestra, né? Que ele falou dos sabotadores. A gente Não. sabota o tempo todo. se assim, deixar. essa parte para mim foi a mais, né, assim, incrível, porque é isso, são perfis, né, de sabotadores aí que você muitas vezes combina alguns e isso às vezes é uma fotografia da gente, né? Sim. Só que a gente viveu assim por anos, né? E aí, para você mudar também. Sem uma orientação, alguém pegando na isso sua que mão, você tá falando, né? é legal. E aí você tendo uma pessoa como mentor, você também acaba sendo mentor de alguém. Exatamente. Nessa passagem, É verdade, assim, a gente tem, tô aprendendo muito, mas é um pouquinho que a gente abre a consciência da pessoa, é uma forma de dar uma abertura para ela. Eu comentei com a minha mãe outro dia que quando você não tá com uma boa frequência, nem ler você não consegue, né? Eu tava, uma época, não tava legal, tal, mandava tomar 3 comprimidos de magnésio e eu tomando um eternamente, não ia melhorar nunca, porque a dose eram 3, né? E eu que sou nutricionista não tinha visto, então acho que amplia mesmo, né? Sim, Muito e bom. para que a gente possa ter um resultado pelo menos eficaz, ou se a gente não consegue tudo, algo foi plantado. Com certeza. Eu acho que a semente a gente tem que plantar. Não sabe quando vai florescer, germinar, mas né? uma hora, né? A pessoa um dia pode falar, nossa, aquilo, né, que ela falou, que foi feito, nossa, agora caiu a Entendi, ficha. agora entendi o que ela estava querendo dizer. Porque todo mundo tem seu momento, todo mundo está num degrau e a gente precisa respeitar. É lógico. E hoje a gente vê que não tem esse respeito, principalmente dentro da família, né? Às vezes de ouvir, por que está pensando aquilo, ou um colega de trabalho, a gente mesmo depara com isso. E para algumas pessoas, porque a gente que está, né, nesse meio aí, que está falando de espiritualidade o tempo inteiro, está lendo, para nós é normal. Para algumas pessoas, o primeiro contato com esse tema vai ser com você. Sim. Né? Então, às vezes é realmente um despertar, né, para aquela pessoa. E aí eu falo que, às vezes, a aromaterapia veio para mim porque eu acho que é um código da natureza. Então, se tudo que vem da natureza é algo que é elevado. Sim. Tanto que a gente tem que observar a natureza até para a gente ver se a gente está se comportando de forma adequada, né? Que as pessoas perderam essa referência. Nem na natureza elas vão mais. Sim. Né? Aquele momento. E tudo, por exemplo, você vai num parque, você fica tirando foto. Tira fotos. Olha essa planta. Você não vive a experiência, né? Não vive, isso mesmo. E a gente percebe que eu falo de dar esse estado de presença, ninguém quer estar consigo mesmo mais, nem isso. A pessoa tem medo de estar com ela mesma. Vai que vai achar alguma coisa vai que, gostar né, do não que vai ela vai gostar. A gente vê isso, a pessoa termina uma coisa, ela já vai pro celular, daqui a pouco ela já tá... Então, que hora que ela vai estar com ela mesma? Não tem aquele momento de vazio, né? Que vem as ideias, vem as intuições, são nesses momentos que eles conseguem entrar, né? Então, é o medo de estar consigo mesma, e aí por isso que as pessoas hoje estão... indo para um caminho, por exemplo, na harmonização facial que eu faço, exagerado. Você falou bastante nisso na palestra, né? Porque assim, a pessoa ela vem com a foto. Você falou, né? Eu quero essa foto aqui, tipo Angelina Jolie. Aí você até falou, olha, nasce de novo, né? Boca da Angelina Jolie, gente, não às vezes é o que você falou, a pessoa né? não tem estrutura óssea para isso, né? E nem... a boca é pequena. E também o rosto da Angelina Jolie, ele é único. Você é única. Claro. Então, combina com ela.
não combina comigo, com você. São as características da pessoa, porque tudo é um conjunto, não é uma coisa só. E as pessoas, elas acham algo nelas, né, num lugar, às vezes, que nem a gente viu, né, como harmonizadora. Por exemplo, a pessoa tem aqui um pouquinho abaixado, ela acha que o problema dela é só aqui no dorso do nariz. E não é, então ela está buscando, assim, a dor dela é tão funda que ela só vê aquilo, né? Ou só aquela ruguinha aqui e tem um todo nela que ela precisa melhorar muito. Por exemplo, preenchimento labial. Ela quer fazer, mas os dentes estão todos comprometidos. Ela tem uma doença gengival, os dentes mal posicionados. E por que ela vai fazer preenchimento labial? Que ferida que ela quer curar? Então, a gente tem que orientar. Tem pessoas que aceitam, outras vão trocar de, mas tudo bem, você fez a sua parte, né? Eu não vou ser a profissional que vai executar aquilo só pelo lado financeiro. Claro. Essa não sou eu. Falo, tô com o papel aqui de instruir e ajudar, porque você corre um risco. Claro. Porque a pessoa, ela está doente tanto da parte emocional como sistêmica, porque uma boca com problemas, ela está com um problema também sistêmico grave. Porque uma inflamação gengival é muito, assim, grave, né? Ela pode ter um infarto, porque são bactérias nocivas que caminham pelo nosso sistema. Né? E a pessoa acha que é mentira. É verdade. Imagina, você acha que uma gengivite... Imagina, isso aí é só na televisão que aparece. Imagina. Aí a pessoa vê lá um problema de canal, matou a pessoa. A gente teve um conhecido, né? Uma pessoa da nossa família que foi dado como morto. Mas no fim não tinha morrido, né? Graças a Deus. Decorrente de um problema? De um problema. Então. De dente. E é complicado, porque às vezes a pessoa já está com o sistema todo assim, inflamado. Tá com uma vulnerabilidade metabólica, com os exames alterados. E aí tudo vai para alguma via aí, né? Complicada. Com certeza. Do coração, pulmão, articulações. Aí ele poderia mostrar a arcada dentária? Por favor, Diego, coloca lá. A arcada dentária pra gente. Que eu vi a imagem, tem vários... não tá uma imagem muito bonita, gente, mas assim... Não, mas dá pra ver bem, sim. A questão dos dentes e a relacionados correlação, né? Com órgãos e a parte também emocional. Nossa, eu achei isso fantástico. Não, dá pra ver. Então, ali os incisivos centrais, que a gente fala que é a comissão de frente, né? A gente chega sorrindo. Com eles, né? Então, ele é relacionado com a parte neural e a personalidade da pessoa. Tanto os de baixo quanto os de cima têm essa mesma ligação. Tem essa correlação. Tá. Os laterais são os órgãos do sentido, o relacionamento, a família, toda a parte social... o amor, né? Toda essa parte de relacionamento também afetivo. Os caninos, eu falo que é um dente de muita personalidade, né? Eu falo que o canino, ele além de estar atuando no sistema circulatório, eu falo que é o dente do amor. Ele tanto pode ser para o lado ruim como para o lado bom. Então, quando desgasta o canino, aquela pontinha, né? São pacientes até mais amorosos, pessoas que vão se trabalhando, a gente percebe. E quando você, às vezes, quer dar também algo de empoderamento, às vezes a gente aumenta o canino. Influencia principalmente no homem, né? Os homens, às vezes os caninos vão desgastando, influencia até nessa assertividade, parte. Assim. E aí a gente dá um empoderamento para a pessoa dentro de uma reabilitação, dentro de uma avaliação, né? Ali a questão dos primeiros pré-molares, eles são já os órgãos relacionados a excretores, bexiga, rim, glândulas sudoríparas e a parte de segurança da pessoa, profissional,
a questão do dia a dia, né, da pessoa, da parte profissional também. Interessante. Nossa, demais, gente. né? E o segundo pré-molares, que a gente tem 2. E aí você me falou aquela pergunta, né? Eu extraí, eu também extraí. Você extraiu? Que normalmente se extrai o O segundo, né? mas está ligado com a parte respiratória, a estabilidade emocional da pessoa, pode... Nossa, que surpresa. E aí, às vezes, a gente vê isso, que pode influenciar. Depois que a gente, assim, passa por isso, quem passou, começa a falar, nossa, é mesmo, parece que tem coisas que Deu uma influenciam. desestabilidade. É. E os primeiros molares, que são os primeiros que nascem na boca que da gente, em criança, interessante. antes de cair qualquer dente. Então, ele é muito importante. Está tá. relacionado a todo o nosso sistema digestivo, que é a parte do estômago, intestino e da nossa vitalidade. Você vê que a gente mastiga mais para o lado posterior, né? Uhum. Tá. E o segundo, molares, a parte do sistema hormonal, reprodução, sexo. E o siso. Siso é o terceiro molar, que tem 2 visões aí, viu, gente? Tem a visão de que não pode remover, existe, e tem uma outra visão que é necessário remover. Então, existe essa questão dentro Eu da não tirei, eu tenho odontologia. uns Dentro vários, quando eu fiz a terapia neural, eles acham importante remover, que eles acham que são interferências. Olha. E dentro da uma odontologia sistêmica, biológica, eles falam que completa a personalidade da pessoa. Mas também tem um outro lado, diz que quem remove, acontece que são pessoas que não param de estudar, abrem um outro canal, que querem sempre ter conhecimento. Então, tem esse outro portal. Que tudo pode ser trabalhado, não é? Eu penso assim, nós não vamos conseguir, talvez, ter um equilíbrio completo dentro da boca, né? Acho que não são todos. Então, o que eu vejo assim, a questão aqui da parte da mandíbula, a parte óssea, já é relacionado a tudo aquilo que a gente desenvolveu, né? Valores, crenças, as nossas normas, porque vem desde a infância, né? A gente formando a parte óssea, desenvolvendo os dentes, e aí quando a criança respira pela boca, já começa a afetar a parte respiratória, ela vai ter mais problema de pulmão, a língua, provavelmente ela está num posicionamento inadequado, e aí é a hora que os pais têm que intervir, né? Ou com aparelho, aí junta aquela questão multidisciplinar, que a gente sempre tem que trabalhar com profissionais, o fono, para ajustar a língua, a respiração, o dentista para abrir a arcada, para ele poder respirar mais, melhorar a musculatura. E aí tem a ver com a coluna, né? Quando a gente melhora tudo isso, que é o sistema da articulação, temporomandibular, que muitas pessoas têm dores, que dão cefaleia, dores na coluna. Então, quando a gente ajusta esse sistema, a pessoa melhora de uma dor na coluna. Muito interessante. Legal. No caso do equilíbrio. Então, pode ver, às vezes a gente tem uma dor desse lado, pode ver que reflete para cervical, para lombar, muitas vezes. Então, tudo está conectado. Até a dor de cabeça, às vezes, é mais focada de um lado. Caso, Uma coisa interessante com o que você falou é que, por exemplo, a gente na nutrição, a gente vê que, por exemplo, uma criança que não consegue respirar, que respira pela boca, ela engorda, porque ela acaba precisando comer muito rápido para respirar. Então, ela não mastiga, ela engole inteiro, ela não tem saciedade. Então, eu acho que essa interdisciplinaridade, assim, ela é importante porque... Quando que uma nutricionista vai conversar com a dentista da pessoa? Nunca. E mesmo se ela quiser, a maioria não vai saber. Não dá acesso. Não vai saber nem vai resolver, ter esse tipo de conhecimento, leitura, né? exatamente. E tem que estar junto. O dentista, o fono e você. É. Para poder ajustar, né? Porque a fono vai ajustar a questão da língua, porque tem a pessoa que tem respiração bucal, eles jogam a língua para fora e empurra o dente. Então, tem que fazer todo esse ajuste
com o aparelho, mas se não trabalhar a língua, Não resolve, né? Uhum. E os exames? Você estava falando pra gente que você faz vários exames, eu não estou enxergando, mas é biorressonância. Isso. Como que em que hora eles entram? É para todo mundo? Como que funciona? Se for ver, é para todo mundo, porque a gente vai ver o campo da pessoa, mas também vai ver todo o sistema que Ele aparece. avalia, acho que 40 parâmetros, não é uma coisa assim? Até mais. Até mais. Até mais. Então, a gente vê a parte metabólica, vitaminas, cansaço, perda de colágeno, a questão do intestino. O intestino hoje, ele é fundamental. Ele ganhou um sabe. protagonismo, né? Então, a gente tem que tratar, porque o intestino, né, inflamado, o cérebro está inflamado. Sim. Uhum. O rosto vai tratar a harmonização. Aí a pessoa quer resultado sem se tratar, continuar comendo, dormindo mal, estressada, aí reclama que não não fez efeito esse procedimento. Então, as pessoas querem milagre. Ela quer o que eu costumo falar, né? Ela quer pintar a parede de branco, a parede cheia de mofo, sem tratar o mofo. Daí, um mês já tá tudo ferrado de novo. Ali É só pra festa, né? Vamos passar uma tintinha pra festa, mas não... E aí a pessoa às vezes quer um injetável já de cara, né? Um ácido hialurônico. Hoje a gente tá vendo as pessoas ficarem infladas. Isso. E acha que o ácido hialurônico é tipo assim, não, é inofensivo. A gente produz, mas o que a gente coloca é sintético. Claro. Só que a pessoa, às vezes, está com uma doença autoimune. E depois da pandemia, quantas pessoas que estão desenvolvendo doença autoimune? A gente vê lá na clínica, sem saber. Né? E descobre. E aí, é o risco dela ter um problema depois. Que é injetado, e aí fala que às vezes é culpa só do profissional. Aí, tipo, sai na televisão, né? Tipo, e aí joga toda a responsabilidade nas costas do profissional. Que já fez isso 1000 vezes e bem naquela vez ele errou, né? É que a gente fala, cada caso é um caso, mas hoje nenhum profissional, às vezes, está preocupado com isso. Não está preocupado, às vezes, nem com o emocional e cai também nessa cilada de querer realizar aquele sonho da pessoa, que ela já vem buscando em vários locais, ela quer cada hora se transformar mais, né? Então, esse que é o perigo. Então, a ferida não está na pele, está na alma. Sim, certeza. E aí, esse profissional tem que tomar cuidado, ter esse tato, porque pode até vir a ter um processo, É né? verdade. Cair num problema grande, né? Porque Sim. quem quer se transformar, ela realmente perdeu a noção do que ela é. Ela já se perdeu. Descaracteriza muito, né? A pessoa vai fazendo e depois faz outro para arrumar o que ficou torto, aí fica pior, aí faz outro. Aí quando você vê, é aquela pessoa que a boca chega antes, que o preenchimento chega antes dela, né? Então fica muito... E a gente que estuda a parte neural, que é a neuroestética, o cérebro, ele só percebe aquilo que está dentro dela, o que ela quer ver, né? Muitas vezes eu vejo algo e a pessoa não tá vendo. E ela tá vendo também de outra forma, ela tá com distúrbio de imagem. É a maioria. E aí aí a hora que você tenta querer, às vezes, alertar essa pessoa, mas muitas vezes esse tipo dessa pessoa está doente. Não vamos julgá-la, ela precisa ser acolhida. Pode ser que a gente consiga ajudá-la, pode ser que não, porque às vezes não está no tempo dela ela não quer essa entrar abertura de consciência, porque a ferida deve ser muito maior. Então, nem sempre a gente às vezes a pessoa acaba procurando um profissional que vai, teoricamente, fazer o que ela quer. Mas é muito complicado isso, né? Assim, porque... muitas vezes você está fazendo uma coisa que você não acredita, né? Mas a pessoa faz porque, sei lá, monta aquela clínica de 100 mil reais por mês de custo. Então, assim, tem que fechar, tem que performar, né? Então, é bem complicado. Mas você quer mostrar a biorressonância? Vamos mostrar? É aquele vídeo? É o vídeo? Você põe o vídeo, Diego, por gentileza? Vamos tirar a boquinha... e pôr o videozinho.
Essa biorressonância a gente tem 2, mas essa é por inteligência artificial. Olha! Como que é feito esse exame? Ela tem um aparelho. É um que você segura na mão, não é? Não. Quer ver? É o outro, deixa eu só. Então, ele é um aparelhinho assim, né? Menor que esse que a gente vai colocar a mão, tá vendo ali, ó? Ele vai pegar do começo. Acho que foi eu bem fiz, sabe onde eu fiz? Lá, ó, tá vendo? Eu fiz no Doutor Cascapeira. Ele coloca na mão e aí vai escaneando todos os órgãos, tá vendo? Eu fiz lá mesmo. Um aparelho. Tô louca pra comprar esse aparelho aí, pra fazer nos meus pacientes. Você que é nutri, é muito bom. E a gente tem um outro, que o Dr. Vicente que atua melhor, que é já mais complexo, que é com todos os vidrinhos. Que para legal. ver a questão de alergia, se é compatível aquela medicação com você ou não, aquele alimento, aí é com aurímetro. Tá. E aí é um exame bem minucioso, porque tem pessoas que precisam ver, assim, vitamina por vitamina, a parte mais detalhado, de metais pesados, porque hoje todo mundo tem, né? É muito legal. Parasitas, bastante. Então, a gente faz um detox. Então, eu falo que esse exame eu faço em todos. Que legal. Pelo menos para eu ter um mapeamento. E você falou que ele faz por inteligência artificial, ele vai cruzando os dados e ele solta um laudo. Solta um laudo imediatamente. Que legal. Aí a gente vai item por item, conversando com o paciente. Pede também os exames laboratoriais, são importantes, né? A gente tem que tá com todo o material, e também a microscopia de campo escuro. Que é o outro videozinho. Que é o outro vídeo. A microscopia é muito interessante porque bate, por exemplo, colesterol. A pessoa já sabe que ela tem, o exame já tá dando. E aí ela olha, será que isso aí é verdade? Aparece. Olha. E a gente vê a questão do terreno biológico, que é o que está dentro da gente, podendo prevenir até uma doença que ainda não se manifestou. Mais séria. Tipo, fazer uma coisa realmente preditiva, do futuro. É a medicina preventiva que todos deveriam fazer. Porque, por exemplo, quando está muito aí, como a gente está vendo, essa bolinha, né, que são as nossas hemácias. Concentrado, assim. Estão muito concentradas, tá vendo? Aí a gente fala que é um estresse oxidativo. Tá. Elas teriam que estar mais espalhadas, assim. Teria que estar mais espalhadas e as hemácias teriam que estar mais redondinhas. Não tá com esse formato meio... E aí você pode ver que elas estão com vários tipos de formato. Então, e aí tem a questão ali, tem umas bolinhas dentro das hemácias que a gente está mostrando aqui, mas o pessoal está vendo de perto. Parasitadas. Aí, normalmente, os parasitas, eles tiram o ferro da pessoa, inflama. Aqui, não sei, acho que se ele passar... Aqui tem uma cândida ali em cima. A gente já viu um parasitinha. Aqui. Uma cândida. Uma bolinha, assim. Que normalmente a gente sabe, né, dentro do que a gente estudou, que é um tipo de parasita. A gente faz uma desparasitação. Tem tanto de farmácia, tem um protocolo, mas né? Tem um protocolo das tinturas que a gente faz e faz um detox também com os pés, que chama hidrovitalis, que é frequencial. Que legal. Legal. E fora um outro equipamento que a gente utiliza também frequencial, que a gente coloca que tipo de parasita que tem, o que poderia ter mais, né? Sugere. Também utilizamos. E o hidrogênio molecular não latório, que ele é um poderoso detergente. Ele é maravilhoso, assim, não tem contraindicação nenhuma. Eu falo que ele é um potente anti-inflamatório, ele vai dar uma desinflamada, vai limpar. O doutor Vicente fala, vamos desenferrujar o paciente que legal. Está enferrujado. E aí a gente vai observando que com o decorrer do tratamento, a gente vai repetindo essa lâmina e tudo muda. Vai mudando? Vai mudando. Muito legal, né? Então, a gente vai limpando, a gente vê os parasitas diminuem,
as hemácias vão ficando mais assim, uma do lado da outra, porque aqui tem várias disfunções, até a parte de coagulação. Olha. Então, a oxigenação da parte metabólica da pessoa vai melhorar. E a gente fala também que acaba ajudando a pessoa a não ter uma doença até estabelecida, né? Porque, às vezes, um terreno biológico muito comprometido, assim, que a gente vê muito junto, sem oxigenação, ela pode ter ou um AVC, tá próximo de ter, ou é um terreno biológico muito ácido, propício para desenvolver um câncer. Tá. E já é um aviso. Eu acho que se a pessoa puder... Se ela levar a sério, né, a mudança de comportamento, de escolhas no geral, né? É a mudança do estilo de vida. Perfeito. Você começa com a sua área, que é super importante, atividade física. Mas você vê que hoje as pessoas, elas querem o atalho, né? Elas querem comprar uma caneta emagrecedora, só que ela quer continuar pedindo no iFood. Sim. Porque a pessoa, ela acha assim, eu tô tomando a caneta para não fazer dieta. É ou não é? A gente escuta muito isso, né? E só que não, quer dizer, é um conjunto de coisas. Mesmo então, porque se você parar, volta o peso tudo. volta. Vem uma fome avassaladora. Mas eu penso que ela, além de tudo isso... Aqui, ó, a primeira coisa é ajuda emocional. Com porque se ela não fizer essa mudança, ela não vai conseguir fazer as outras. Então, por isso que a gente tem lá a nossa terapeuta também, o próprio Quadrelli, que nos ajuda, dá um chacoalhão, e a pessoa escolhe. Sim. Ela quer viver mais, ela quer cuidar da Como ela quer viver mais, né? Porque às vezes a pessoa tá lá na fralda. Deus me livre, é verdade. Nossa, esse aí tava bem... você viu? Nossa, esse tava bem ruinzinho, bem coitado. ruinzinho. Aqui ficou até um... Aí quando tem, que parece um monte de moedinha, né? Então é um estresse oxidativo muito mais alto, severo. Assim. Bem mais severo. E aí, como que você trata, tá? Você pegou esse paciente, como que é tratado, doutora? Então, depois que a gente vê todos esses exames, aí eu junto com o doutor Vicente, mais ainda, né, ele como médico, a gente vai começar a desparasitá-lo primeiro, porque a gente viu, né, que tem muito compromisso, e vai fazer essa desinflamação com esses equipamentos, com hidrogênio. O laser é fundamental, porque ele vai agir na oxigenação sanguínea, vai ativar as mitocôndrias, né? Da energia. Tá muito em evidência, né? Biogênese mitocondrial, né? Porque tudo isso aí é uma disfunção mitocondrial. A nível sistêmico, cerebral. Se a pessoa tá assim, ela tá inflamada. É como se ela tivesse o motor de um carro que ele tá... Tipo, comendo gasolina e não tá dando desempenho pro carro, né? Então, muitas vezes a pessoa come... exatamente. A pessoa come, sei lá, o lanche, o nugget, batizada, a gordura batizada. Isso. Aí a gente começa a fazer sessões, são várias sessões, aí a gente vai repetindo essas lâminas, esse exame, para ver se a pessoa também está fazendo. Porque é isso, aqui né? Mostra. Não adianta ela falar, nossa, eu tô comendo bem, eu tô fazendo atividade, mas não tá mostrando. Então, não é isso que eu tô vendo aqui. E aí a gente também vê pelo próprio comportamento da pessoa, né? Se ela quer essa mudança... É fácil? Não é. Não é, lógico. Você tem que abrir mão de muita coisa, adianta falar assim, né? tá falando não é, a gente sabe que são muitos pilares. Muitos pilares. É a questão emocional, é a alimentação, atividade física. Atividade, e às vezes a própria questão de contexto social da pessoa já dificulta, né? Então, assim, é uma pessoa que tem uma vida social muito ativa, ou ela tem um emprego muito estressante. Tipo, trabalha à noite, todas as noites. Como que ela faz? É difícil mesmo. É difícil. Principalmente aqui em São Paulo, eu vejo muito, porque a pessoa pega, assim, metrô, ônibus, e levantar muito cedo. Eu fico pensando, como que ela vai conseguir ajustar isso? Você já se desanima, né? Mas, assim... porque tem que ter... Quando você vai fazer uma mudança, assim, bem drástica, tem que ter um planejamento de alimentação. Então você tem que. Não dá pra você comer qualquer coisa. Vou decidir. Vou ver na hora. Na hora eu vejo. Não é. E aí tudo isso demanda uma mudança de estilo de vida mesmo, né? Ela tem que abrir mão de alguma coisa.
principalmente assim, nem se for começar pela higiene do sono, Sim. porque as pessoas hoje já dormem com o celular, né? Dorme aqui. É né? aquela Celular cai frase aqui, do, né? aquela frase do Hipócrates, né? Antes de me perguntar sobre a cura, de repente veja se você quer abandonar o que te adoeceu, Sim. né? Eu acho que isso é muito importante, principalmente para tratamento integrativo, né? Porque se ele é integrativo, ele está olhando para todo o todos os- sistema, é, né? Então, todas as E a variáveis. pessoa tem que ver se ela quer abrir mão de Exato. alguma É. coisa. Ou quer ficar naquela zona de conforto, ou ficar com um dos sabotadores, que é o Sim, sim. vitimismo. O vitimismo, verdade. Da parte. Não é assim. sim. Dói. Essa mudança dói. Não é fácil. Mas Com a gente tem certeza. que começar pelo primeiro passo antes que comece. Eu acho que na assim- dor bem doída. Eu falo que é É. aquela dor que realmente a pessoa É chega. que a pessoa, por não tem exemplo, o que teve fazer. infarto, derrame, ela vai ter que cuidar do que sobrou, né? Às Isso. vezes com uma... Mas às vezes também, gente, vamos dar um alento, pessoal. Vai mudando, muda uma É. coisa, isso que eu não falo, é? um Tipo, passo começa a tomar... Ó, passo. por exemplo, eu sou a prova viva de que isso funciona. Eu nunca tive sede, né? Por quê? Porque quando eu era bem criança, tipo assim, minha bexiga, ela funcionava excessivamente. Então, eu aprendi a não tomar muita água por motivos óbvios, né? Para não ir um monte de vezes no banheiro, inclusive à noite. Ou seja, eu passei anos, mesmo sendo nutricionista, que eu não tinha necessidade de água. Só que isso te desidrata, te deixa inflamada. Então, às vezes, poxa, vamos começar a pôr a garrafinha de água para você vamos tomar? colocar uma alimentação um pouco mais natural. Exato. né? É assim, a pessoa pode fazer sua marmitinha, Isso. levar, que hoje muitos fazem Muitos isso usam. no trabalho, mas vamos começar, pelo menos, colocar umas coisinhas mais saudáveis. Um pouquinho melhor. A né? gente vê muito paciente falando assim, então, verdura e legumes eu só como de final de semana. Durante a semana é arroz, feijão e carne. Só que você fazendo isso cronicamente por 40 anos, isso vai cobrar um preço. Lógico. Né? Então, assim, É, esses déficits hoje que todo mundo tem, né? tem. Ninguém, você vai fazer um exame das vitaminas, Micronutriente. micronutrientes, tá todo mundo com déficit de tudo, né? Aí a suplementação vai entrar, mas tem que ser de forma adequada, Exato. porque se a pessoa também não faz todo esse processo de limpeza, Nem Não absorve, né? absorve. Não absorve. Tem porque um o percentual. intestino não está funcionando, Exatamente. está inflamado, aí a gente vai rever os exames, não melhora. Vocês usam teste de microbioma lá na clínica do Dr. Vicente também? Ah, Vocês ele têm? às vezes indica o Indica, né? exame, Interessante dependendo da isso também. situação. Agora, o que eu vejo, a acupuntura ajuda muito. Nossa, quando vem o paciente, assim, ele tem pacientes de mais de 20 anos, às vezes até engraçado, fala, nossa, a pessoa faz acupuntura há 20 anos, mas é porque ela sente os benefícios. Sem dúvida. E a gente tem que mantê-los. Uhum. Né, a questão da pessoa manter aquela Os rotina de ganhos, né? autocuidado, isso repercute quando ela, sei lá, se ela vive até os 80 Sim. anos, a qualidade de vida é outra. A gente vê pacientes Claro. lá de 80 até 90, estão muito melhores que os jovens. É verdade. Eu A gente vê acredito os mesmo. jovens, assim, muito ansioso e o desespero. Só que eles querem a pílula mágica. É. Então, ele chega lá na acupuntura, ele quer que numa sessão, ele tá todo disfuncional, que aquilo... É porque na vida deles é tudo muito rápido, né? É. Tipo assim, pra gente que é de uma vida analógica, que é o que você falou, tinha que ir na biblioteca, tirar a cópia do artigo, tinha que ler o artigo em inglês, não tinha Google Tradutor, você tinha que ficar com o dicionário. Então, querendo ou não, a gente passou por uma experiência onde as coisas eram mais lentas, né? Mas o pessoalzinho quer tudo Ninguém pra quer esperar, ontem, né? não. Você fala uma coisa de 3, 4 meses, é uma Imagina, infinidade, é uma né? eternidade. Então, por isso que a gente tá tentando, agora com a laser terapia, Vamos falar da laser transcraniana, terapia, que ó, nosso tempo voa. Meu Deus! ele já serve para todos e para esses jovens. A gente, assim, eu vejo que quando chega lá, que o Dr. Vicente fala, Carol, acabei de atuar aqui com a acupuntura, faz um pronto-socorro integrativo, a gente tem um pronto-socorro Legal, tem um integrativo. protocolo. Acalma a pessoa. Eles entram nesse estado de relaxamento, eu até me surpreendo, porque eu falo, nossa, desligou. Porque a gente começa a atuar na parte cerebral, atuando aqui com as luzes, os lasers de baixa intensidade. Você viu, na odontologia começou com as lesões, mas cada dia as pesquisas, assim, tem inúmeras pesquisas. Laser terapia é consagrada.
Se a pessoa quiser buscar aí na PubMed, vai achar Muito material. Muita coisa, né? Transcraniana para zumbido, eu faço também Nossa, terapia muito de legal. zumbido. Hoje está aumentando muito o zumbido em jovens, não é só pessoas assim que mais idosas, que todo mundo fala, é coisa de idoso. Não é. É qualquer idade. Que coisa, né? E às vezes não tem um remédio que vai curar seu zumbido, porque é multifatorial. Ele vem, às vezes, o problema dentário, muscular, emocional, metabólico. É até legal dar um testemunho aqui. Eu atendi um paciente uma vez, paciente super querido, tal, ele tinha zumbido. E aí, nos exames, a gente descobriu que ele tinha resistência à insulina. A gente tratou a resistência à insulina, o zumbido parou. Ele parou de fazer dieta, voltou. Ele voltou a comer carboidrato em excesso, o zumbido voltou. É isso mesmo. É realmente. Tanto que quando o paciente, ele sabe disso, ele sabe que tem que mudar durante o tratamento. Porque os zumbidos, eles chegam desesperados. Nossa. Ai, não durma, nossa, eu não tô conseguindo fazer A pessoa fica enlouquecida, né? E aí, a gente sabe, ele fala, esse fim de semana eu comi uma coisa errada, e ele voltou. Volta porque a gente já alerta, se você tá querendo um tratamento, porque são muitas sessões, tem pessoas que têm que fazer 24 sessões. Nossa, é uma por semana. É meio ano, né? Meio ano. Porque assim, quando vem na fase aguda, às vezes a gente começa até 2 vezes por semana, porque a pessoa tá muito descompensada. Descompensada porque afeta o sono, então tá irritada. Ninguém aguenta na casa a pessoa. Porque... A pessoa fala, por favor, vai se hospedar lá na clínica, pelo amor de Deus. Fica lá. Fica por lá mesmo. Fica internado. Então, a gente já tem que atuar já no início, com mais assim, né? Faz 2 vezes, já vai acalmando a pessoa para que ela também consiga até dormir, voltar, né, a ser ela mesma. Sim, porque realmente pensa alguma, assim, uma coisa no seu ouvido. É horrível. Ou é barulho de borboleta, que eles relatam, ou é um apito. Né? Nossa, meu Deus, dá pânico. E à noite piora. Porque tudo calado, tá ela com ela mesma. Quer colocar mais barulho. Então, às vezes, ela põe um radinho no ouvido. Pra tentar o barulho tampar o que ela... E coloca ainda aqueles soninhos internos. A gente já fala, não indica. Ou tem que ser aquele de concha, porque aquilo você já tá podendo contaminar o conduto auditivo, empurrar a cera muitas vezes. Ou tem até uma fita que compra na Shopee, que coloca aqui, sabe? Aí você fica com o som, porque a gente também indica frequências binaurais, que é uma frequência branca. Eu também já escuto, no zumbido. É uma das assim, questões que a gente coloca quando a pessoa vai dormir, porque às vezes a gente não consegue, nas primeiras sessões, zerar. É um passo a passo. Sempre a pessoa, a hora que sai da sessão, sai melhor, ela já consegue identificar o quanto caiu. E ela não vê a hora de vir de novo para fazer, né? Nossa. É muito legal. E aí eu queria fazer uma demonstração por favor. em vocês. Oba! E você que tá mais perto. Oba! Então posso ir aí? Pode. Diego, vê se tá pegando na câmera. Tá por trás. Você vai aparecer as duas. Então, quando a gente começa, né? Eu vou colocar aqui nela. Se quiser colocar a mão aqui em cima, é mais fácil fazer. Tem que tirar o anel? Não. A gente vai atuar agora com laser sistêmico ou ILIB, que é uma irradiação intravenosa. Antigamente era dentro da veia mesmo. Meu Deus! Agora foi visto que irradia aqui, pegando a artéria radial, pode pegar aqui, essa maior, pode pegar a carótida, dependendo da situação. Numa emergência, às vezes a gente já pega a carótida. Já vai Por direto exemplo, ao assunto. pode ter influência em diminuir placa de ateroma, de carótida? Olha, não é só o laser. Não, o laser não vai diminuir tudo isso. Vai ter que associar com o hidrogênio, a parte também. Alimentar. A sua parte. Sim. Tem que associar. Nunca é um tratamento só, mas vai ajudar na questão da oxigenação sanguínea, melhorar a circulação, vai desoxidar, vai nos dar mais rejuvenescimento, a palavra-chave, né? Nossa, todo mundo quer, né? Rejuvenescimento. Então, uma pulseirinha aqui.
Esse a gente pode fazer todos os dias. Olha. Ah, que Porque legal. ele também atua na imunidade. Então, nessa época, né, que tem muitas gripes. Nossa, essa época do Tá ano. demais, né? Olha, a gente poderia fazer todos os dias. Os idosos são os mais alvo, né? sensíveis. Meus pais, eles têm esse laser. Eles têm em casa já. Eu já orientei. Pena que a minha mãe não tá aqui, né? Ela é Já pirada, querer ela ia o comprar hoje já. fornecedor já. Porque, assim, evita a medicação, né, gente? Lógico. Nossa, meu Você Deus. evita um problema aí de ir para pneumonia, Uhum. né? Porque trata a parte respiratória e o idoso tá mais suscetível. Se você quiser segurar um pouquinho, pode fazer assim, ó, para ficar confortável, porque aqui não tem a cadeira, né? Eu vou explicar um pouquinho, né? Então, a questão do transcraniano, mas a pessoa também pode ir lá, por exemplo. O Diego tá dando pra ouvir ela falando? Sem energia, eu tô inflamada, tô com uma dor sistêmica, uma fibromialgia. Então, Laser sistêmico ajuda muito. mas foi isso que eu falei para nossa amiga, para ela ir lá. Mas aí é um tratamento. Lógico, que a gente né? vai Não é uma fazer, aplicação. lógico. né? É um protocolo, né? Protocolo. Eu vou ligar aqui o outro. Esse laser eu falo que todo mundo tinha que ter, né? Eu amo, porque Nossa, ele é mais demais. eficaz, ele é mais rápido e a sensação É mais imediata, assim. Tá. Vou colocar um óculos, porque o laser... Gente, eu vou fazer o meu no off, tá? Não se preocupe, eu não vou perder esse aí de jeito nenhum. Não, Pelo amor de Deus. venho aqui, tem que fazer. Tem que fazer. Então, a gente começa, além da parte sistêmica, que está o laser atuando no seu corpo todo, tá? A gente vai irradiar os pontos transcranianos. Aí, eu queria que ele só mostrasse aqui um pouquinho aquela última foto do nervo vago. Nossa, hoje tá muito. Todo mundo falando do nervo estimulação vago, do né? nervo vago. Como que funciona deixa isso? só para vocês entenderem anatomicamente como que ele funciona. Tá. Ele vai pondo Ele aí. ele é um dos mais importantes, porque ele faz o Aqui, eixo. Olha, aqui é o nervo vago. Ele é o 10º nervo craniano dos 12 que Ele a é gente desse lado? tem. Ele é do lado esquerdo? Ele passa bem aqui na jugular. Nos dois né? lados. E aí sai da base do crânio, percorre o pescoço, passa no peito, vai para o intestino. Na medicina tradicional, eles falam que vai até o intestino, mas não. Ele vai até o córtex. E na questão energética, né, ele está relacionado aos nossos chakras. Então, por isso que ele é muito importante na nossa energia vital, no nosso equilíbrio. Tá. Ele faz parte também aqui do sistema parasimpático e regula, né, a questão dos batimentos cardíacos, da nossa ansiedade. Tem muito tratamento para ansiedade, pânico com nervo vago, né? E aí a gente atua com laserzinho. Ai, meu Deus. Eu já vou cotar essa máquina. Ai, meu Deus. Aí os primeiros pontos a gente começa aqui, frontal. Tá. E você falou que tem para TDAH também. Aí esse protocolo transcraniano, ele é indicado. Distúrbios do sono, TDAH, questão de prevenção de doenças neurodegenerativas. Que legal. A gente prevenir um Alzheimer, um Parkinson. Mas quem já tem ou está no início, é uma terapia complementar que ajuda a desacelerar a progressão. E a gente tem casos. Tem um senhor lá de 92 anos que chegou assim, ele deu uma travada na fala. E ele, depois que começou a fazer, ele deu uma destravada. Que legal. Começou a interagir, ele tinha parado de interagir em casa, sabe? E foi, assim, tão engraçado, porque ele chegou... impressionante. Ele chegou muito aqui, louco. no temporal. Ele chegou na clínica sem falar uma palavra. No final, ele falou, conversou com a mulher, ainda cumprimentou uma
pessoa na sala, Que a interessante. gente ficou até assustada. Porque melhorou a parte circulatória aqui. Que E ainda a gente- demais. Hoje eu não vou poder atuar aqui nela, mas a gente atua aqui na região do intestino. A gente tem uma manta que coloca e eu também posso atuar com ele. Por exemplo, para intestino preso, Sim. síndrome do intestino irritável. Totalmente indicado. Eu tive uma colega que ela passou por um tratamento quimioterápico, depois ela ficou Só fala um pouquinho mais alto para dar para pegar. constipada 2 semanas. Eu fui lá fazer o laser na região do intestino, ela foi no banheiro no Meu outro Deus, dia. não, isso foi Nossa, é alto. demais. Então, gente, Você evitar uma Aproveite, lavagem nossa. intestinal, isso aí destrói, né, a microbiota. toda a microbiota, né? Gente, é muito impressionante. O que você sente, Rê? Tipo, você sente tremendo, assim, tipo, vibrando, literalmente Um vibrando. calorzinho, É. né? Que legal. Então a gente atua frontal, temporal, aqui, onde que é um ponto da acupuntura, Aham. muito importante. O paciente até É o fala, coronário. aqui a gente atua na base do crânio, perto do processo equinostoide, aqui atrás, e aí o nervo vago eu posso atuar tanto intraoral como aqui nessa região. Tá. E a pessoa sente relaxada. Lá a gente coloca o hidrogênio molecular inalatório, aí a pessoa sente até um sono, Uhum. por isso que relaxa. Dá uma brisa até. Nossa. Isso, uma brisa, é que o pessoal aqui em Né? São Paulo fala brisa. Um jovem lá falou, nossa, olha que brisa, engraçadinho. E aí a gente auxilia nesses transtornos dessa era moderna. É porque mesmo hoje a gente vê que tem muita gente que fala, tem o TDAH, mas a pessoa não tem. Na verdade, ela tem uma dificuldade de concentração, E ele né? Pode ajudar ele nisso, ajuda na porque concentração, hoje, né, da com 3 volta. segundos, uma pessoa já sabe se gostou ou não de um vídeo. Então, como que você mantém É, uma não concentração como. assim? Não tem como, né? Vídeo Então- de 1 minuto já é louco. Já é longo. Ai, vídeos longos, 1 minuto. minuto. Meu Deus. E agora tem para acelerar, então o pessoal está acelerando. É verdade. Dois já tá Dois. pouco, né? Tem gente que quer 2,5. E ele esquenta mesmo. Ele dá uma esquentadinha. Aqui Aham. são 2 tipos de laser. É o vermelho e o infravermelho. Tá. Aqui, ó, vamos um pouquinho no nervo. Vai no nervinho. Aí, vamos acioná-lo, hein? Vamos acionar. Isso aí, Rê. Vai Nossa, sair daqui gente, voando. Meu Deus. Mulher da luz. Que beleza. Tô achando o máximo isso aqui. Vocês têm que abrir uma filial aqui Na Zona Leste, bem- Tatuapé te aguarda, viu? E aí, a luz, nesse protocolo, a gente quer essa questão da transcraniana, né? Mas aí a pessoa fala, ai, doutora, eu tô com uma dor aqui atrás. Tá atuando também, então a gente pode... Pode pôr no local da no dor. local, na TM. Nossa, se ela tiver com TM uma tenho. dor, né? E aí a pessoa foi na sua consulta, vê o dente e não tratou nada no dente. Primeiro ela... Então, como eu atuo com o dente em local separado... Ah, tá. né, É em lá, outro local. Ah, Então, tá. aí, Ela já sabe, né? eu já... Mas eu acredito também que os pacientes que te procuram já têm essa procura Sim. por algo a mais, né? E também a pessoa tá tão estressada, a gente tem que fazer, Uhum. incluir no nosso tratamento. Eu falo que não é só aquilo que ele veio buscar, a gente também tem que É porque você abrir tem o informação, leque. né, do que ele precisa. Sim, então por que eu não vou Lógico. atuar, sendo que ele vai sair melhor e vai ajudar também no meu tratamento, na resposta, na felicidade dele, na compreensão, porque ele abrindo um pouco essa consciência e eu ajudando nisso aqui, né, que a gente está fazendo, Uhum. ele vai cada dia voltar com uma cabeça mais tranquila, mais feliz.
E a gente vai ajudando na medida do possível. Legal. Dentro, né, que eu sempre falo, né, do campo dele. A gente sempre tem que respeitar isso. E uma dica aqui, eu não vou passar em você, né? A gente usa um dos óleos essenciais, o alecrim. O alecrim é Ele é poderoso, né? indicado para o nervo vago. Ah, que interessante. Porque ele dá um relaxamento, uma abertura. Diz que é o óleo da alegria, né? Isso, uma alegria Concentração. e concentração. Então, ele é um dos óleos. Então, quando você quiser fazer, não sei nem se for para diluir, não sei nada lá. Você coloca, faz assim, e coloca no plexo solar, Tá. que é aqui na região do estômago. Bem legal. Porque aí ele vai ter um efeito melhor, né? Aí, Ele é tá vendo? A indicado- nossa dieta da luz vermelha, então, não era tão maluca assim. Nós já A gente era pioneira. Na Não é? dieta, a gente fazia uma dieta maluquice, como né? Na que- nossa adolescência, que você tinha que pôr uma luz vermelha na barriga. E aí quem emagrecia. Emagrecia. E só podia tomar só que era água no uma copo loucura, vermelho. né? Meu Deus, Mas parecia as essa luz malucas qual em que casa. era? Você sabe? Era uma luz Não. vermelha, uma luz de cor vermelha. De qualquer forma, ela tem comprimento, todas as luzes têm comprimento de onda. Tem, Ela alguma coisinha ela chegava ela lá. chega, então vocês estavam também. Nós Às éramos frente do- pioneiros. Ó, Olha, a mas gente já faz- acabou Isso faz o uns bullying, 30 hein? anos. Acabou o bullying da nossa técnica. Então, se a gente está irradiando essa região, Aham. vocês já estavam. Olha, À frente do tempo. Mas, né, não sabia. tinha que colocar um fone de ouvido com um sambão, eles chamavam de música Olha, solar. gente, Tinha que ser olha. 6 horas da Você manhã. imagina Era essa eu, a minha cena. irmã e a minha mãe, 6 horas da Meu pai manhã. embarcando nessas E maluquices, o nossa. papai, ele era o nosso promotor aí da... E quem se beneficiava mais era ele, né? É. Entrou na frequência. verdade. Entrou na frequência, isso mesmo. Falou, então vamos experimentar. E ele se sentia bem como que? Porque o Coitado. relato é interessante. A né? gente pessoa- se sentia, ele não fazia, ele só ia comprar as coisas pra só ia gente. comprar, tá. Comprava o copo vermelho. Que a gente tomava água solarizada no copo vermelho. Ai, gente. E a questão aqui da gente vai utilizar também intranasal. Tá. Interessante. Porque o intranasal, ele ajuda também na parte circulatória e também favorece quem tem rinite, sinusite. A pessoa, às vezes, quando está com o nariz entupido, ela sente desbloquear na hora. É, Eu trato sinusite, né, quando eu tenho só com endo. não Gente. entro com Nos antibióticos. E às vezes os primeiros sinais você já entra e depois você faz tipo um soro com própolis, tendo que sair a secreção. Porque as pessoas tomam antibiótico e às vezes a secreção fica lá É parada verdade. e volta. Isso é muito Uhum. comum. Tá lá, crônica, aí nunca sara, né? Ó, vou até respirar melhor agora. Ah, você tem problema de... Não, mas assim- Você não tá com o nariz entupido? Mas hoje eu não tô, mas na semana passada eu tava bastante. Você tem problema de rinite? Não tem. Não. Mas essa época a gente... Mas muda, aqui né? fica, todo mundo fica Muita aqui. poluição, né? Muito seco. E aí tá favorecendo toda a parte circulatória aqui da transcraniana cerebral, que é o que a gente mais precisa. Legal. Porque quem que não tá esquecido hoje? Não né? existe, né? Menopausa. Justamente. Menopausa, você falou tudo. A gente acha que não vai acontecer, mas A gente acha acontece. que nunca vai acontecer com a gente, só que chega mais rápido do que a gente imagina. Então, dá licença um pouquinho, aí vocês vão ver irradiar aqui. Ficou com Esse o nariz também vermelho. faz A parte reina do nariz vermelho. do nosso protocolo do zumbido. Ah, tá. Então, esse protocolo transcraniano também faz parte da nossa terapia do zumbido. A gente atua também transmeatal aqui dentro. Também É a sensação que eu tenho é de uma transpalatal. dor dentro da orelha, da ATM. Meu Deus do Olha, céu. tá vendo? Irradia, né? É tudo interligado. É. E aí no zumbido também toda a musculatura da TM, da cervical, aqui também do trapézio, tá tudo envolvido. Então a gente
faz tudo essa, que a gente fala, distensionamento com esse equipamento, mas a gente coloca uma ventosa na ponta desse equipamento, então é uma ventosa com laser. Aí vai distensionando. Nossa, demais, né? E na língua, a gente trabalha a língua no zumbido, tá totalmente relacionada. E a gente solta essa língua, é incrível, porque no exame a pessoa às vezes põe a língua para fora. Ah, ela já sentiu aumentar o zumbido. Para um lado, para o outro, ela sente. Então, tá relacionado. Tem relacionado. E labirintite? Como também. Ele é indicado, a transcraniana, toda essa parte, labirintite, ansiedade, porque tá tudo ligado, enxaqueca, aí a gente faz também. E qual é a periodicidade? A gente começa semanal. Semanal? Em casos agudos, igual eu falei, que a pessoa tá muito assim, ruim, 2 vezes por semana. Depois a gente vai passando até depois chegar numa manutenção, né? Porque tem pessoas que precisam dessa manutenção. Acho que pessoas não, todos nós. Mundo, né? Porque a nossa rotina, ela muda toda hora. É insano, também. Né? Ou um acontecimento, porque às vezes a pessoa tem um acontecimento emocional dentro de casa. Já é um gatilho, passa por um estresse muito forte. Nossa, vem um zumbido na hora. Né? Ela fala, discuti com meu marido, pronto. Nossa, que loucura, né? Porque aí ela começa a identificar realmente, depois que ela melhora, qual que é o gatilho. Aí ela já vem relatando, o gatilho, eu fico, presta atenção, agora que você melhorou, para você se vigiar, porque a gente tem que se vigiar também, né? Quando a gente tem um problema, qual que começa aí a desencadear esse problema? A maioria é emocional. Né? Lógico que tem a comida errada. Sim, lógico. Mas uma coisa puxa a outra. A pessoa, às vezes, está com aquela compulsão, teve alguma coisa que desencadeou. Em casa, com certeza, um gatilho emocional. Ligou com alguém, foi alguma coisa no carro. Ou já esse estado de ansiedade permanente, isso tudo deixa a pessoa, né? Quer comer mais. A ansiedade traz então. isso. E tá tudo bem? Nossa, muito legal. Então, quem tá com o nariz entupido é incrível. Fala, já libera na hora. Libera na hora. É bem legal. Aqui a gente tá, assim, né? Depois a gente finaliza, que tem um tempo maior, mas só para você para ter uma ideia. E aqui na parte do intestino, a gente pode utilizar pontual, mas a gente tem a manta. E hoje existem os capacetes, né? Que a pessoa pode ter. Eu já vi no YouTube para enxaqueca, Isso, né? E para a própria transcraniana. E tem também um dispositivo para pegar certinho até o nervo vago e essa região, que a pessoa pode ter em casa. Que não é tão caro, que irradia debaixo da língua todos os dias. Legal. Nossa. Porque essa comunicação, você está vendo como é um portal, a boca? É um portal mesmo. Ela faz essa questão sistêmica. Essa ponte aí, essa né? ponte é muito bom. Então, não, e é engraçado, né? E melhora aqui a parte até da garganta. Garganta é o meu órgão-alvo, é a garganta. É engraçado. Seria muito bom. Então, quando a pessoa tem dor de garganta, a gente atua com a laser terapia com azul de metileno em gel, a gente joga lá. Olha. E o laser vermelho é irradiado, então ele vai agir nas bactérias, na dor, sem precisar tomar assim, um antibiótico ou quem toma farinha. Anti-inflamatório, né? Que às vezes a pessoa tem problema renal, tal, não pode tomar. Você vê, eu falo que ele é nosso escudeiro. Queridinho. Nosso queridinho. Fantástico. E a gente vai evitando aí a questão das medicações, porque a gente está atuando pontualmente na parte também sistêmica. Aí você usando sempre o laser sistêmico, já vai estar agindo também na sua dor de garganta, na sua cefaleia. Sempre tem que estar junto. Pode levar para casa. Todo mundo quer, né? Mas a gente até indica, se a pessoa puder, existe as pulseiras, assim, que é só uma pulseira mesmo, que já tem os protocolos certinhos e é seguro fazer em casa.
Que legal. E aí a Legal. pessoa tem essa alternativa, né, de estar podendo parar um pouquinho. Vou ficar um pouquinho sentadinha, vou ficar na põe pulseirinha. aquela frequência, Sim. já é um momento de autocuidado. Autocuidado, que é tão raro hoje, né? E muda muito na microscopia, Muda, né? porque a gente faz a primeira lâmina, o paciente está ali ainda. Demora um pouquinho, a gente faz o laser sistêmico com hidrogênio e tira a segunda lâmina. Muda completamente Olha. já a Uhum. configuração do sangue. Legal. Já vê que as hemácias já começam a ficar mais rápida, não fica aquela coisa parada, sem oxigenação, você vê melhor o terreno biológico, até para identificar mais coisas. Porque às vezes Olha. quando tá daquele jeito... Nem dá você- pra ver, né? Não dá pra ver nada, tudo. né? Então, ele nos auxilia Muito nisso legal. também. E ver que o paciente tem resposta. Que tem uns que é rápido, nessa sessão a gente já identifica, olha, se ele fizer tudo direitinho, Já olha vi. que resposta bacana que ele vai ter. E tem uns que a gente vê, nossa, a coisa Tá Dá feio. punk, gente. vai. dá uma movimentada, mas É, não tá, não tá assim, ainda. mas sempre tem um efeito, isso sempre Sim. vai ter. Então, basta a pessoa tirar esse tempo para ela. Legal. se cuidar. Muito bom. Gente, foi sensacional. Ei, volte para o seu lugar. Muito legal. Muito legal. Fantástico. Mulher da luz. É. Olha, vou sair daqui iluminada hoje. Iluminada, que legal. Beleza. Depois eu no final. Tá bom, lógico. Pode tirar? Pode, todo mundo sem óculos. É. Né? Muito bom. Maravilhoso. Nossa, é demais, né? E a sensação é... É legal. Quando faz completo, deitadinho. É deitado no outro ambiente, né? É que você vai com calma, só pra É. isso, né? Mas para dor, Nossa, sim, meu quando Deus. faz, nossa, sai outra pessoa, né? Ontem e hoje de manhã eu acordei muito cedo. Nossa, tava com muita dor na TM, agora não tá? Tranquilo. Que bom. Foi muito bom, né? Nossa, foi ainda fantástico. Com aula prática. Não, e assim, tá mais do que convidada para o nosso presencial, hein? Que a gente vai ter um dia presencial, Ai, a gente que vai fazer um bom! evento e aí vai poder fazer as terapias nas pessoas que participarem. A gente está organizando que tudo. ótimo. Em breve a gente já vai ter novidades sobre isso. Agora, como a gente tem essa equipe, então chega os terapeutas, a gente está associando com esses terapeutas, até constelador, né? Que eu comentei Lógico, com vocês. Fantástico. A gente vai fazer um evento agora, dia 29 de junho. 29 de junho. Em Pinheiros, né, com esse amigo nosso e nosso paciente também, porque ele recebeu os benefícios do laser, né, se tratando, e ele viu que é super importante unir a Nossa, terapia fantástico. emocional, né, mexer na caixinha preta Nossa. e atuar também na parte sistêmica, que a Não, pessoa às vezes sai, fantástico. quem já fez constelação, às vezes sai um pouco assim... Mobilizada, vai, vamos mobilizada, falar. aí passa por essa terapia, ela se trata e Sim, reorganiza, né? Porque é bem, para quem já fez, né, uma constelação, é bem, né, É bem mobiliza, é profundo, bem né? profundo, assim. E por que não associar, né, essas luzes, melhorar a parte do cérebro, porque todo mundo tá ali com uma dor e tá com a parte emocional a mil. Lógico, com certeza, né? Com as Então, dores dela. muito legal. Então, fala dos seus contatos. Quem quiser agendar, quem se interessou. Eu vou falar aqui, o número do telefone, eu vou ter que dar uma olhadinha. mas a gente coloca. Também na joia. A nossa rede social, a minha rede é @doutora Carolina Saran. É doutora ou DRA? É DRA, Tá. desculpa, DRA. Carolina Saran. Tem um site, clinicasaran.com.br. E tem o nosso telefone, o WhatsApp, que depois vocês Não, a gente colocam. coloca direto. Fica na descrição do vídeo. Mas lá na hora do vídeo vai estar a sua rede social.
Que aí também a Isso. pessoa pode tentar Sim. entrar em contato É, com na hora né? que entra na rede, pode No mandar Instagram, pode mandar um direct. para conversar com a gente. Não, mas foi Todos estão maravilhoso. Nossa, com convidados. certeza, eu quero muito ir. E a gente vai ter mais, assim, palestras, né? A gente Não, agora isso é tá com uma fundamental, agenda porque eu de acho que para mim palestras. foi muito assim esclarecedor, né? Porque você também faz a parte dos óleos essenciais, então teria assunto para a gente ficar 5 horas aqui falando. São pequenas abordagens. porque não dá por pra cima, falar né? Lógico. tudo. Então, de repente, num evento maior, né, vocês conseguem esclarecer mais também, né? Porque as pessoas têm muita necessidade hoje, né, de coisas mais abrangentes, assim. Sim, e eu penso assim, que a cura começa realmente através do espírito, De né? dentro pra pessoa fora, pra né? fora. começar através desse canal, né? Porque não tem nada separado. As pessoas estão confundindo. Meu corpo tá aqui, meu espírito tá onde? Não, gente. Tá tudo aí, é junto. verdade. Então, que busque isso primeiro, né? Assim, é um ponto inicial, a gente se reconectar conosco mesmo, para poder também, igual você disse, né? Você quer ser curado, você quer sarar de uma doença, ninguém está fazendo cura que milagre. Não, é lógico. É um conjunto para que tudo responda melhor em todos os aspectos, porque mesmo na medicina tradicional, às vezes aqueles remédios também não fazem efeito. Não, com certeza. Às vezes a pessoa está fazendo uma quimioterapia, ela tem um monte de efeitos colaterais, de repente ela faz um tratamento, né, para reduzir, potencializar o resultado. Acho que tudo é Sim. válido, né? Então, é muito Porque importante. a forma até que a pessoa recebe a notícia, tem uns que já fazem o decreto, né? Agora eu vou morrer, e tem uns que falam, não, agora eu vou me tratar, vamos lá, e a gente vê as diferenças de resultado. Lógico, nossa, com meu certeza. Deus, a Pessoa que tá pra literatura tá... baixo. É tudo frequencial, é tudo vibração, né? Acho que cada convidado que a gente recebe aqui, né, coloca né, uma pecinha do quebra-cabeça lá, realmente é complexo, mas eu acho que você abordando de uma forma mais holística, você vai colher benefício, né? E é o futuro da medicina hoje, Sim, né? não tem mais volta. Não. É igual o sorriso, a gente aumenta a frequência, né? Quando a gente reabilita esse sorriso. Nossa, isso E aí maravilhoso. transforma a vida. Bem ou mal, né? Mesmo que ela não tenha tudo aquilo por dentro, mas só dela Não, mas sorrir, aquele se caso que libertar. você trouxe, né, no dia da palestra, foi uma coisa muito inspiradora, assim, porque você vê que você mudou a vida de uma pessoa Sim. literalmente, né? Em termos de possibilidades, de trabalho, Lógico. de relacionamento, de tudo, De né? tudo. A liberdade de sorrir, ela faz coisas assim que a gente até espanta. Muda até a personalidade da pessoa, verdade. né? Um daqueles casos que era Foi. de homem, foi Não, engraçado. aquele lá, gente, eu tenho no meu celular aqui, eu tirei. Depois, assim, nas manutenções, um dia ele chegou com uma cor de cabelo completamente diferente. A caju, que chama. né? É homem. Eu falei, gente, olha o que pode fazer É. um sorriso. E era uma pessoa totalmente improvável que ia mudar a cor do cabelo. Mas você vê como que... Você vê que a pessoa, ela se muda a permite, realidade. né? Eu acho que quando as coisas vão mudando, a pessoa, ela tem uma autopermissão também. Porque é o que você falou, senão a pessoa já decreta, não, daqui é ladeira abaixo. A última morada. Exatamente. Que bom. E aí até o homem, assim, que ele tem essa coragem até de mudar a cor do cabelo, Não porque é? é difícil às vezes. Nossa, né? a pessoa não tem coragem, né? Eu Lógico. falei, que bacana. Nada, né? Que foi pra ele. Então, isso pra gente também é transformador. Super gratificante. É gratificante, que é isso que me move. A gente poder contribuir um pouquinho. Sim. Abrindo a consciência, trazendo eu uma acho que o que alegria. ficou muito daquele encontro que a gente teve foi que você realmente trabalha por propósito, né? E aí o resto vem. O resto vem, né? lógico Mas... que sim. Que a nossa passagem é muito rápida aqui, então pelo menos a gente deixar uma sementinha. Sim, que seja com certeza. para que a gente se sinta bem e todos, né, sejam beneficiados. É uma onda que se propaga, né? Quando É. você tá bem, todo o seu entorno melhora. Então é muito importante isso. E com né? isso a gente se cura também. Sim. Isso aí. Agradecer, Isso né? aí, foi demais demais, a gente, doutora muito bom. Carolina. Obrigada Eu que por agradeço. se deslocar Espero até te aqui. ver mais vezes. Com porque tem muita certeza. coisa pra Sim, a falar gente aí. traz outros tratamentos. Oba, aqui. Isso aí. demais.
e todo mundo se beneficia. E muito obrigada pelo carinho. que vocês Imagina, me isso é fizeram. maravilhoso. E Obrigada. agradecer também demais, né, Rê, quem Gente. esteve com a gente. Não, com certeza. Olha, gente, mandem, por favor. Não custa nada você colocar lá, copiar esse link lá naquele aviãozinho, coloca no grupo da família. Às vezes você tem aquela tia que está sofrendo com dores, já perdeu a esperança em tanta coisa, né? Assim, é um alento que a pessoa pode ter, é certeza. uma possibilidade. Então, é muito legal. Compartilhem, curtam, comentem. Comentem, indiquem convidados, né? De repente, alguém legal que você acha que se Combina com o enquadra, nosso né, com o nosso perfil, a gente pode chamar com certeza. E é isso aí, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito bom.